Bem-vindos a este nosso ginásio de comunicação autêntica. Hoje estamos a fazer o 12º treino e o nosso programa de comunicação autêntica acaba aqui. Falamos de muitas coisas e espero eu que estes 12 treinos nos tenham permitido perceber melhor o que é o processo de comunicação autêntica, percebermos como é fundamental o autoconhecimento para gerar esta autoconsciência sobre tudo aquilo que nós vamos dizendo, não é? Ao longo do dia. Perceber o papel importante da palavra e da linguagem nas nossas vidas. E hoje este nosso treino, este nosso último treino, é dedicado, não podia deixar de ser, ao poder da comunicação, mas não só ao poder da comunicação na construção das nossas relações, ou de uma relação. E importa para mim, salientar primeiro o grande poder que a palavra tem. E este grande poder que a palavra tem é, sobretudo, o poder de criar o nosso mundo. Não é um poder como muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho o poder de poder comunicar com muitas pessoas, de influenciar muitas pessoas. Não. Primeiro é o poder de nos influenciar a nós próprios. O poder de construir o nosso mundo, primeiro interno, e depois que se reflete externamente. Isto porquê? Porque cada palavra é composta por três coisas. Uma palavra tem um som, e o som, não é captado por nós. Nós nas crianças, foi provado, não é, que não interessa o significado nos bebés, uma vez que eles não sabem o que as letras dizem, e se pegarmos numa música de heavy metal e a cantarmos ao som de uma música de adormecer, não é, uma lullaby, as crianças adormecem na mesma e ficam igualmente serenas. É o tom da nossa voz, portanto, é o som. A palavra tem isto, tem um tom, um som que a acompanha, mas depois tem também um significado. E para nós, que já sabemos ler, escrever e interpretar, o significado é fundamental. Dizem que a parte verbal tem menos importância na nossa comunicação. É verdade, tem uma importância menor. No entanto, nas relações, na construção das relações e na relação que nós temos connosco, a parte verbal tem uma componente fundamental, porque no nosso diálogo interior, não é, nós, é óbvio que o tom interfere se nós estivermos a falar alto, mas se nós estivermos a pensar, já não há tom. Então a palavra tem um tom, não é, tem um significado e depois tem uma vibração. Porque a minha voz, não é, as minhas cordas vocais vibram e esta vibração é captada onde? É captada no meu corpo. É captada, se o corpo é constituído por 70% de água, no caso dos bebés é ainda mais, se o corpo é constituído por 70% de água, nós percebemos que o som, o significado são importantes, mas a vibração, porque não é? A vibração é a onda para chegar até ali ao outro, a vibração é fundamental para transmitir a mensagem. Eu até posso pôr um tom baixo, imaginemos, em palavras que são calorosas, mas se eu não tiver a vibração certa, a mensagem não vai ser bem percepcionada. Isto é, reparem até numa coisa muito interessante. Quantas vezes nós estamos sentados ao lado de uma pessoa e essa pessoa está calada, não diz nada, não emite sons, nem tom. No entanto, só a própria vibração da pessoa nos faz ficar mais ou menos agitados, não é? Mais ou menos agitados. Há pessoas ao lado das quais nós acalmamos e há pessoas ao lado das quais nós ficamos agitadíssimos. Não é? Então, o que é que eu quero dizer com isto tudo? A comunicação autêntica precisa destas três componentes de forma equilibrada, mas sobretudo que elas estejam em consonância, tem que haver coerência.
Isto quer dizer que, se eu falar baixinho, num tom baixinho, palavras que até podem ser dóceis ou aparentemente dóceis, se eu não estiver a vibrar a essa frequência, se eu não emitir, não é? Se a minha voz não passar, não há hipótese, a mensagem não vai chegar. E agora reparem, se nós pensarmos no poder da comunicação na construção da relação, na nossa relação connosco, nós percebemos que é fundamental a comunicação. Porquê? Porque o diálogo interno é aquilo que nós nos dizemos a nós próprios, é que acaba por condicionar tudo nas nossas vidas. Tudo. Porque aquilo que nós nos dizemos é que nos põe a vibrar a uma determinada frequência. Nós podemos achar que somos capazes de fazer muito. Podemos ter a certeza que temos competências, ou pelo menos temos competências no papel. Mas se nós não acreditarmos, vamos vibrar em segurança. E a insegurança que vibramos acaba por condicionar tudo, nomeadamente aquilo que sentimos. Se eu começo a vibrar em segurança, eu sinto insegurança, mas depois as minhas palavras também são palavras de insegurança. E isto também é importante, este poder da comunicação na construção da relação. Eu quero mostrar que ele varia num sentido e noutro. Isto é, eu posso pensar, não é, que sou uma mulher insegura. E neste processo eu começo-me a sentir insegura. Mas eu posso depois nem pensar que sou insegura e, perante determinadas circunstâncias, sinto de imediato a insegurança no meu corpo. E obviamente isso só me vai recordar e fazer pensar que eu sou uma mulher insegura. E isto quer dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que pensamos, porque aquilo que pensamos acaba por, a forma como nós comunicamos com o nosso corpo condiciona, não é? É o canal de comunicação com o corpo. Mas depois o corpo também comunica connosco, como? Sentindo. Sentindo, parece que é de forma inconsciente, e nós também já falamos muito disso, porque depois, se eu de alguma forma, reparem, tenho medo de falar em público, qualquer situação em que tenha 2 ou 3 pessoas, eu já me vou sentir insegura. Mas pode ser um jantar, até posso estar num supermercado e alguém falar comigo, e o que acontece é que eu vou ruborizar e vou sentir essa insegurança, e vou pensar em todas as situações que me fizeram sentir insegura e que, na verdade, depois eu acabei por memorizar no meu corpo. É esta memória emocional que nós carregamos. Perdão. E nesta memória emocional, nós acabamos por nos construir e acreditar que somos aquilo que pensamos e acreditamos que somos aquilo que sentimos. Mas não é verdade, nós somos muito, muito mais. E por isso é que a comunicação autêntica é fundamental. Quando eu me digam, tu és sempre insegura, tu fazes sempre a mesma coisa. Eu posso pensar, mas houve alguma vez que eu fizesse de outra forma? Houve alguma vez que eu fizesse algo e que me sentisse insegura e que me sentisse segura? E sim, porque certamente há, todos nós temos situações na vida onde sentimos uma segurança razoável, se não muito boa, e o ideal é nós irmos pegar nessas situações e recordá-las e recordar o que sentimos. Na verdade, estamos a fazer a mesma coisa que eu falei há pouco, o que é pensar para sentir e depois sentir para pensar. E aí começa logo, não é, a cair a nossa crença de que somos sempre inseguros e tudo o que fazemos, em tudo o que fazemos. Porque nós vamos encontrar, não é, uma situação que para o nosso lado esquerdo do cérebro seja satisfatória, isto é, uma situação que racionalmente seja válida. E aí o que acontece é, a nossa razão fica, digamos, ludibriada. Porquê? Porque nós vamos encontrar uma situação onde nós não fomos inseguros. E aí o nosso cérebro vai dizer, ok, pelo menos aquela foi. E nós vamos sentir aquela segurança. E depois vamos nos recordar de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Isto quer dizer o quê também? Que os nossos estados emocionais condicionam a forma como nós comunicamos. E quando o estado emocional não é tão positivo,
E positivo eu quero dizer no sentido de se me sinto insegura, se me sinto triste, se me sinto mais cabisbaixa, mais deprimida, depressiva ou o que for, eu perco poder. Eu perco poder. E uma comunicação poderosa, não é? A comunicação autêntica é aquela que é mais poderosa, é aquela que me permite, em primeiro lugar, chegar até mim, falar comigo de igual para igual. Isto é importante. A comunicação autêntica é aquilo que nos permite falar connosco de igual para igual. Porquê? Porque se nós estamos nestes processos mentais de eu não sou suficientemente boa, eu sou insegura, eu tenho medos, ou então ele não gosta de mim, ninguém gosta de mim. E se estamos nestes processos de preocupação, que é preocupar o cérebro, nós perdemos poder. Perdemos poder e a relação que construímos connosco é uma relação mais pobre. Isto pode parecer paradoxal, mas o que eu estou a dizer é o seguinte: o nosso ego está sempre a pôr à nossa frente. Sempre. E aquilo que o nosso ego quer, normalmente é conforto e ir sempre para situações anteriores. E se eu estou a ser desafiada para fazer algo novo, a primeira coisa que ele vai fazer é recordar-me o quão insegura eu sou. Ou a minha falta de competências. Ou ir ao boicote de me tornar, por exemplo, menos produtiva. Ficar doente, ter mais sono. E vai-me dizer uma série de coisas que me vão fazer acreditar que eu não tenho a capacidade para. Que não tenho essa capacidade. E este é o processo em que eu perco poder na minha relação comigo, porque a minha comunicação não está a ser autêntica. A minha comunicação aqui está a ser baseada, dominada pelo meu ego e baseada em medos. Baseada em medos. Portanto, o que eu tenho que fazer é depois respiro e penso, mas por que razão é isto assim tão difícil? Estarei eu a pensar bem? Mesmo quando penso isto de mim, porque é importante nós questionarmos-nos sobre aquilo que nós pensamos sobre nós próprios. Estarei eu a pensar bem? Estarei eu a avaliar a situação da forma mais correta? E aí sim, quando nós aprendemos a ter este autodomínio, através desta autoindagação e deste autoquestionamento, nós começamos a perceber, não é? Através da autoconsciência, que temos controlo. Controlo sobre aquilo que pensamos sobre nós, sobre aquilo que queremos sentir e depois sobre a forma como comunicamos connosco. E aí, nessa altura, somos capazes de saber comunicar melhor com o outro. Porquê? Porque a comunicação, não é? Eu digo sempre que aquilo que eu quero no mundo é ajudar seres humanos, primeiro a comunicar melhor com eles próprios, depois a comunicar melhor com os outros e aí sim a comunicarem-se também ao mundo. Quero que sejam a expressão mais elevada do seu potencial e nesta expressão a comunicação está subjacente, está sempre subjacente. E o importante na comunicação com o outro, ou numa comunicação poderosa, é primeiro nós termos consciência de quem somos. De quem somos. E para isso temos que ter este autoconhecimento, temos que saber o que nos move, por que razão dizemos isto, por que razão não dizemos, as crenças que temos ainda para, para limar, porque muitas vezes nós já sabemos que é como aquelas borbulhas, não é, que nós temos, nós já vemos a borbulha, só depois ela tem é que desaparecer, ou tem que rebentar, ou que tem que secar, ou o que for. E é isto, nós já sabemos que temos muitas crenças, e como é que nós sabemos que as temos? Porque vemos o enguiço nas nossas vidas. Vemos aquela área que está parada e a outra área que está parada, vemos isso tudo. Vemos isso tudo. Portanto, primeiro o poder que eu tenho é de me construir através da comunicação. Eu construo-me, eu chego até mim. Aquilo que eu me digo empodera-me, porque a palavra tem esse poder. E depois, nesta perspectiva, eu aprendo a chegar até o outro. Porquê? Porque já cheguei até mim. E eu só posso chegar até o outro depois de ter chegado até mim. No entanto, o caminho que me leva até o outro leva-me sempre também até mim. Porque quando nós estamos a trabalhar ou a comunicar de uma forma mais deficitária, não é? Quando não temos poder, normalmente estamos na queixa,
no queixume, não é? Estamos a dizer mal do outro, estamos a pôr tudo em direção ao outro. E quando nós pomos o foco virado para o outro, deixamos de nos ver. E esta não é a metodologia da comunicação autêntica. A metodologia da comunicação autêntica basicamente é eu sou isto de forma autêntica e nessa base eu comunico-me. E comunico-me não para te ofender, não para te agredir, não para fazer nada, não para te pedir nada, mas simplesmente para poder manifestar aquilo que sou e manifestar as minhas necessidades. E quando eu aqui digo não pedir, numa relação, às vezes nós temos vontade de pedir mimo, mas não chegamos lá e não dizemos, olha, tens chegado tão tarde e eu estou assim, e no fundo, e a culpa é tua. Não. Olha, por algum motivo eu sinto-me mais carente. Pode ser pelo facto de estar menos tempo contigo ou por mil e um motivos. E eu gostava de ter um bocadinho mais da tua atenção ou que pudéssemos fazer um programa juntos. Isto é uma coisa que funciona e isto é comunicação autêntica. Mas também vamos ver aqui o exemplo da comunicação autêntica relativamente a nós. Porque se eu, por algum motivo, estou a pensar que aquela pessoa tal não me está a dar atenção, ou me disse isto ou me disse aquilo, eu vou-me perguntar de forma muito autêntica: o que é que nela eu vejo que não vejo em mim? O que é que me incomoda nela? Porque aquilo que nos incomoda nos outros é sempre revelador de algo sobre nós. Aquilo que me incomoda no outro é algo que eu não quero ver em mim. Isto é tão claro como um e um serem dois. Portanto, esta forma de comunicação é a mais autêntica, porque o nosso ego vai a seguir dizer o quê? Não, não é nada, tu não vês que ele é que faz aquilo mal ou ela é que faz aquilo mal. Ok, se ela tem direito de fazer mal, aquilo que quiser. Ah, pois, mas aquilo influencia-nos. Pois, tudo bem, mas não deixa de ser um direito dela. A escolha foi nossa de estar com ele, não estar com ele, ou de estar a frequentar aquela aula, porque as pessoas dizem, não gosto nada daquela professora. Estamos a falar dos adultos, certo? Ou não gosto do meu PT, ou não gosto do meu patrão. Venham-se embora. Venham-se embora. Ah, mas depois tem que dar. Ok. Então estão a ver? As pessoas perdem poder através da comunicação, mas vão no engodo. Se em vez de se queixarem, de falarem mal, perguntassem o que é que eu. Ok, eu não gosto deste emprego. Muito bem. Não gosto deste patrão, ou desta pessoa, ou dos meus colegas, ou do que for. O que é que eu posso fazer para me livrar disto o mais rápido possível? E se calhar nessa altura, falando comigo desta forma assim tão autêntica, surgem meia dúzia de ideias de como eu em breve posso mudar de emprego. Porquê? Porque é o foco. O foco. E esta provavelmente é a derradeira lição que eu vos queria aqui deixar. A derradeira lição, que é na nossa comunicação, nós percebemos, ou através da nossa comunicação, onde pomos o foco. E se eu ponho o foco no outro, eu estou-me a vitimizar. Mas não há maior opressor do que a vítima, porque a vítima é que decide quem é o seu opressor e mais, e que decide que se vai manter naquela circunstância. Porque o opressor não existe se não houver vítima. Não é? O meu patrão é muito mau para mim, mas ele só é mau porque se mantém na qualidade de empregado, certo? O meu vizinho é muito mau para mim. Há mais sítios para morar. Agora, quando eu me ponho na situação de vítima e a minha comunicação diz logo, pois, mas não posso, pois. Ou seja, eu tiro uma liberdade e por isso é que projeto no outro o alcançar esta liberdade. Mas eu sei que fui eu que me atirei. Eu sei. Porquê? Porque a minha comunicação de forma subliminar até acaba por dizer isso, não é? É óbvio. O papel que me coloco foi o papel que eu escolhi ter. E eu tenho que ter esta possibilidade. Eu tenho que ter esta possibilidade de ter liberdade na minha vida. Agora, há uma coisa importante. Tudo na vida tem um preço, não é? Eu não posso querer ter um apartamento igualmente grande ou igualmente barato ou o que for. Ou bonito ou na mesma zona, o que for. Eu sei que sair daqui não é este, é outro. Eu sei que se deixar aquele emprego, não é aquele, é outro. Agora, o que eu também sei é que se eu não mudar de atitude, as situações vão continuar a repetir-se. Porquê? Porque a minha linguagem continua a manifestar sempre aquilo que se passa no meu interior. E agora, esta é a derradeira. Como construir a nossa realidade e como buscar esse poder que nós temos através da comunicação. Importante. Aquilo que nós dizemos constrói a nossa realidade. Dar a máxima atenção a tudo o que dizemos. A máxima.
Porque se eu digo que quero ter um companheiro que não seja mau para mim, eu provavelmente, como construo isto pela negativa, vou arranjar um companheiro que seja mau para mim, porque eu já expliquei que o cérebro não entende mensagens construídas pela negativa. Portanto, muita atenção. O que nós podemos dizer, eu quero ser feliz numa relação, eu quero sentir-me feliz. E nós temos que começar a modelar, a escolher pessoas que falem desta forma bonita, desta forma autêntica. Isso não quer dizer que não possam dizer que um dia tivessem sido vítimas de uma agressão, ou que tivessem tido uma depressão, ou que estejam tristes, o que for, não, não. Agora, o que nós temos que perceber é que aquilo que nos sai pela boca reflete o nosso interior, mas constrói a nossa realidade. E o que podemos fazer é começar a condicionar a nossa palavra, isto é, o foco que nós pomos, os assuntos que nós escolhemos e a forma como nós escolhemos falar, precisamente para construir a realidade que queremos e aí sim também termos as relações que queremos. Primeiro uma relação connosco, depois relações com todos aqueles que nos rodeiam. E este é o verdadeiro poder da comunicação na construção das relações. Porque a palavra, nós estamos neste processo mental, não é? Sempre a pensar num caos. E a palavra acaba por organizar as ideias, organiza o caos. Quando nós falamos e utilizamos, por exemplo, aquela metodologia que eu disse, autoindagação, questionamos, mas será que eu estou a pensar bem? Mas será que esta é a atitude mais correta? Ou porquê que eu não fiz aquilo, não é? Porquê que eu não tomei outra decisão? Era possível, o que é que me levou a tomar esta? Esta autoindagação começa a organizar este caos. E depois, do caos organizado, a palavra organiza as ideias e gera comportamento. A palavra organiza as nossas ideias e gera comportamento. Porque aquilo que eu digo é depois aquilo que eu faço, não é? Ah, porque ele é mau, ok? E eu vou agir em função disso. Ah, porque eu estou irritado, eu estou infeliz. Eu ajo em função disso. Percebemos então que a palavra organiza as ideias e gera o nosso comportamento. E este é o verdadeiro poder da palavra, da linguagem, da comunicação na construção das relações. E este último treino que eu vos deixo aqui com um repto para darem. Não é um treino específico, não é um exercício específico, a não ser dar muita, muita, muita atenção àquilo que nos sai pela boca. Dar muita atenção ao tipo de palavras que utilizamos. Ver se utilizamos muitas palavras negativas, se construímos as frases muito pela negativa. Dar atenção à nossa atitude, dar atenção à nossa vibração quando falamos. Portanto, entendermos-nos no processo de comunicação e perceber quem somos nós quando comunicamos e que mundo e que realidade estamos a construir quando o fazemos. Este é o nosso último treino. Eu espero que este programa vos tenha sido muito, muito útil e em breve vamos ter notícias para vós. Fiquem bem, boas férias e até breve.